Você sabia que a forma como você guarda alguns alimentos na geladeira pode estar transformando-os em algo que não só perde o sabor e a textura, mas que também pode ser prejudicial à sua saúde, tornando-os verdadeiramente tóxicos para o seu corpo? Parece assustador. Não é muitos de nós, ao longo da vida, aprendemos a refrigerar praticamente tudo, com a melhor das intenções, acreditando que estamos prolongando a vida dos nossos alimentos e protegendo a nossa família. Mas a verdade é que essa prática comum, para alguns itens específicos, pode estar a ter o efeito completamente oposto. Imagine o seu esforço em escolher os alimentos mais frescos e nutritivos, apenas para, sem saber, comprometer a sua qualidade e segurança no momento em que os coloca na prateleira errada da sua geladeira. É uma realidade dolorosa. Pensar que algo tão simples como o armazenamento pode sabotar o bem-estar que tanto procuramos, especialmente nesta fase da vida em que cada detalhe da nossa alimentação conta tanto. Quantas vezes você já notou aquele tomate sem gosto? Aquela batata que parece mais doce? Ou aquela cebola que mofou mais rápido do que o esperado? E simplesmente atribuiu à má sorte ou à qualidade do produto. E se eu lhe disser que a culpa pode não ser do alimento, mas sim do local onde ele foi guardado? Neste vídeo, vamos desvendar esse segredo guardado nas nossas próprias cozinhas. Vamos revelar 6 alimentos comuns que você nunca mais vai querer guardar na geladeira depois de entender o que acontece com eles. Vou explicar por que a refrigeração os torna problemáticos e como armazená-los corretamente para que mantenham todos os seus nutrientes. Saborê, acima de tudo, para que não se tornem uma ameaça silenciosa à sua saúde. Prepare-se para uma descoberta que pode mudar a sua rotina na cozinha para melhor, garantindo que tudo o que você come seja realmente benéfico para o seu corpo. Fique até o final para uma surpresa que vai mudar a sua forma de ver a sua cozinha e a sua alimentação. Vamos começar com o primeiro vilão. Um alimento tão presente na nossa mesa, especialmente nos meses mais quentes, o tomate. O bom e velho tomate. Seja numa salada colorida, num molho caseiro ou mesmo cortado em rodelas simples com um pouco de azeite e sal. Ele é um favorito. E qual a primeira coisa que muitos de nós fazemos ao chegar do supermercado com tomates frescos? Exatamente. Os colocamos na geladeira, na esperança de mantê-los firmes e apetitosos por mais tempo. Mas, infelizmente, é aqui que cometemos um grande erro. Acontece que a refrigeração é uma inimiga da maioria dos tomates, especialmente aqueles ainda um pouco verdes ou no processo de amadurecimento, quando os tomates são expostos a temperaturas muito baixas. O processo de amadurecimento é interrompido. Eles param de produzir os compostos voláteis que lhes dão aquele sabor e aroma tão característicos e deliciosos. É por isso que muitas vezes o tomate que você tira da geladeira parece ter perdido toda a sua vida, ficando com um gosto aguado e uma textura farinhenta. Mas o problema vai além do sabor. O frio danifica as membranas celulares do tomate, as paredes celulares do fruto, que são responsáveis por manter a sua estrutura e firmeza. São rompidas pelas baixas temperaturas. Isso faz com que o tomate perca a sua textura, tornando-se mole e pastoso muito mais rápido do que se estivesse à temperatura ambiente. E quando essa integridade da célula é comprometida, o tomate fica mais vulnerável à proliferação de bactérias e fungos, especialmente se houver alguma pequena fissura na pele ou um amadurecimento irregular. Um tomate estragado, com áreas moles ou mofadas, pode abrigar toxinas que, se ingeridas, podem causar desconforto gastrointestinal e outros problemas de saúde, especialmente para sistemas digestivos mais sensíveis.
Portanto, o que deveria ser um alimento vibrante e nutritivo pode se tornar um risco silencioso se não for armazenado corretamente. A melhor forma de guardar os tomates é deixá-los à temperatura ambiente, num local fresco, seco e longe da luz solar direta, se estiverem ainda um pouco verdes. A temperatura ambiente ajuda-os a amadurecer naturalmente, desenvolvendo todo o seu sabor. Se já estiverem maduros, consuma-os dentro de poucos dias. Se precisar guardá-los por um período um pouco mais longo, e não tiver opção de mantê-los fora, considere guardar os tomates inteiros e bem secos na gaveta de legumes da geladeira por 1 ou 2 dias, mas sempre retirando-os algumas horas antes de usar, para que recuperem alguma do seu sabor e aroma. No entanto, a regra de ouro é, se possível, mantenha-os fora da geladeira, e por falar em alimentos comuns que guardamos na geladeira sem pensar 2 vezes. Vamos ao nosso segundo item na lista, as batatas. As batatas base de tantas refeições confortáveis. Desde as batatas fritas crocantes até um purê cremoso. Elas são um pilar na cozinha da maioria das famílias. E, da mesma forma que os tomates, muitas pessoas têm o hábito de guardar as batatas na geladeira, seja no saco original ou numa gaveta. O pensamento é simples: o frio vai mantê-las frescas e impedir que brotem. Mas aqui, mais uma vez, a geladeira está a fazer mais mal do que bem. O principal problema de guardar batatas na geladeira é a transformação do amido em açúcar. As baixas temperaturas do ambiente refrigerado aceleram um processo chamado de doçura induzida pelo frio ou conversão do amido em açúcar. O amido, que é o carboidrato complexo principal da batata, começa a se transformar em açúcares simples, como glicose e frutose. Isso não só altera o sabor da batata, tornando-a mais doce do que o desejado, mas também tem implicações mais sérias quando as batatas são cozinhadas. Quando batatas com alto teor de açúcar são cozinhadas em altas temperaturas, como ao fritar, assar ou grelhar, ocorre uma reação química chamada reação de Maillard. Essa reação é a responsável por dar aquele dourado delicioso aos alimentos e por desenvolver sabores complexos. Mas no caso das batatas com açúcares adicionais, ela pode levar à formação de uma substância indesejável, a acrilamida. A acrilamida é um composto químico que se forma naturalmente em alimentos ricos em amido durante processos de cozimento a altas temperaturas. Estudos têm associado a acrilamida a potenciais riscos para a saúde, incluindo preocupações com o câncer, em altas concentrações. Para nós, que nos preocupamos com cada detalhe da nossa saúde e bem-estar, é fundamental evitar a formação excessiva dessa substância. Além disso, as batatas refrigeradas podem desenvolver um núcleo mais duro e uma textura granulada, perdendo a maciez que tanto apreciamos. Para evitar todos esses problemas, as batatas devem ser armazenadas em um local fresco, escuro e bem ventilado, uma despensa, um armário longe de fontes de calor ou até mesmo um cesto numa área da cozinha que não receba luz solar direta, são ideais. É importante também mantê-las longe de cebolas, pois ambas liberam gases que podem acelerar o apodrecimento uma da outra. Guarde-as em sacos de papel ou cestos abertos, que permitem a circulação de ar e evitam o acúmulo de umidade, que é um terreno fértil para o mofo e os brotos. Agora que desvendamos os segredos dos tomates e das batatas, vamos para o próximo par de alimentos, que muitas vezes são vítimas da refrigeração inadequada e que podem comprometer a sua saúde e o prazer de cozinhar. E falando em guardar alimentos de forma que a umidade se torne um problema, vamos ao nosso terceiro item, tão fundamental na cozinha quanto a batata e o tomate, as cebolas.
As cebolas. Elas são a base aromática para incontáveis pratos, desde sopas reconfortantes a refogados vibrantes e, assim como as batatas. É muito comum vê-las guardadas na gaveta de legumes da geladeira, talvez ao lado de cenouras e pimentões. A ideia é a mesma, prolongar a sua vida útil e mantê-las frescas. No entanto, a geladeira é um ambiente úmido, e a umidade é a inimiga número 1 das cebolas inteiras. Quando as cebolas são expostas ao ambiente úmido da geladeira, elas absorvem essa umidade rapidamente. Isso faz com que as suas camadas externas, que deveriam ser secas e protetoras, amoleçam e se tornem pegajosas. Essa condição de umidade excessiva cria o ambiente perfeito para a proliferação de bactérias e fungos, levando ao mofo. Você já deve ter notado aquelas manchas escuras ou verdes, ou talvez uma textura viscosa em cebolas que ficaram na geladeira por um tempo. Essas são indicações claras de deterioração e crescimento microbiano. E o pior é que o mofo nem sempre é visível em toda a cebola. Ele pode começar a se desenvolver internamente, sem que você perceba, comprometendo a segurança alimentar. Além do mofo, a umidade também acelera o processo de brotação da cebola. Os brotos são os primeiros sinais de que a cebola está a tentar germinar. E embora a cebola brotada não seja diretamente tóxica, ela perde grande parte do seu sabor e da sua textura crocante, tornando-se mais amarga e borrachuda. Além disso, o processo de brotação consome os nutrientes armazenados na cebola, diminuindo o seu valor nutricional. Para manter as cebolas frescas, firmes e livres de mofo, o ideal é guardá-las em um local fresco, seco, escuro e bem ventilado. Uma despensa, um armário longe do fogão e da luz solar direta, ou até mesmo um cesto de malha que permita a circulação do ar, são perfeitos. Evite sacos plásticos, pois eles prendem a umidade e aceleram a deterioração, assim como as batatas. Cebolas e batatas não devem ser guardadas juntas, pois ambas liberam gases que aceleram o amadurecimento e o apodrecimento uma da outra. Ao seguir essas dicas simples, você garantirá que suas cebolas permaneçam deliciosas e seguras para consumo, prontas para dar aquele toque especial aos seus pratos. Agora, vamos ao nosso quarto alimento que, muitas vezes, sofre com a refrigeração desnecessária e prejudicial, o alho. O alho é um verdadeiro tesouro na culinária, com seu aroma inconfundível e seu sabor picante que eleva qualquer prato. Além disso, ele é conhecido por suas propriedades medicinais, sendo um aliado poderoso para a saúde do coração e do sistema imunológico. Mas, infelizmente, o alho também é frequentemente jogado na geladeira, ao lado das cebolas e de outros vegetais, com a melhor das intenções. No entanto, o ambiente frio e úmido da geladeira é exatamente o que o alho não precisa. Quando o alho é exposto a baixas temperaturas, ele tende a brotar muito mais rapidamente. Você já deve ter visto aqueles pequenos brotos verdes a emergir dos dentes de alho. Embora os brotos de alho não sejam perigosos para a saúde por si só, eles são um sinal de que o alho está a envelhecer e que a sua vida útil está a diminuir. E o pior é que, quando o alho brota, ele começa a perder os seus compostos ativos, como a alicina, que é responsável por muitos dos seus benefícios para a saúde, incluindo as suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias. O sabor do alho brotado também muda, tornando-se mais amargo e menos agradável, o que pode comprometer o resultado final das suas receitas. Mas o problema mais sério é o mofo, a umidade da geladeira, combinada com a temperatura fria, cria um ambiente propício para o crescimento de fungos no alho. O mofo pode aparecer como manchas escuras ou verdes, ou uma textura viscosa.
e nem sempre é visível na superfície externa dos dentes. Se você encontrar mofo no alho, o ideal é descartá-lo completamente, pois algumas variedades de mofo podem produzir micotoxinas que são prejudiciais à saúde humana, especialmente para pessoas com sistemas imunológicos mais enfraquecidos ou com condições de saúde pré-existentes. Mesmo que não seja visível, o mofo pode ter penetrado nas camadas internas do alho para manter o alho fresco, potente e seguro. A melhor forma de armazená-lo é em um local fresco, seco, escuro e bem ventilado. Um cesto de malha na despensa ou um armário de cozinha, longe da luz solar direta e de fontes de calor, são ideais. Mantenha os bulbos de alho inteiros, com a casca intacta, e evite separá-los em dentes até o momento de usar, pois a casca protege o alho da desidratação e da proliferação de bactérias. Guarde o alho em um recipiente que permita a circulação de ar, como um saco de papel ou um cesto de arame. E evite sacos plásticos, que prendem a umidade e aceleram o apodrecimento. Com o armazenamento correto, seu alho manterá todo o seu sabor, aroma e propriedades benéficas, pronto para enriquecer suas refeições. E chegamos aos 2 últimos alimentos que merecem nossa atenção especial e que, infelizmente, são frequentemente vítimas da refrigeração inadequada, comprometendo não só a sua qualidade, mas também a sua segurança alimentar. O primeiro deles, o nosso 5º item na lista, é um alimento básico na mesa de milhões de portugueses: o pão. O pão é muito mais do que apenas um acompanhamento. Ele é uma parte essencial da nossa cultura e da nossa alimentação. Seja ele fresco da padaria, um pão de forma para o café da manhã, ou um pão caseiro feito com carinho. E a preocupação de muitos é que o pão fique velho e duro rapidamente. Então, o instinto é colocá-lo na geladeira para mantê-lo fresco. Mas essa é uma ilusão que pode trazer problemas. Acontece que o ambiente frio da geladeira acelera drasticamente um processo chamado retrogradação do amido. Simplificando, as moléculas de amido no pão cristalizam e se rearranjam muito mais rapidamente em temperaturas frias do que em temperatura ambiente. Isso faz com que o pão perca a sua umidade e maciez, tornando-o seco, duro e velho em questão de horas ou poucos dias. Em vez de manter-se macio, você já deve ter experimentado aquela fatia de pão que, ao sair da geladeira, parece estar dura como pedra, sem o frescor que você esperava, além de tornar o pão menos apetitoso. Essa textura alterada pode ser desconfortável de mastigar e digerir, especialmente para quem já tem alguma sensibilidade digestiva. Mas o problema principal é o mofo. Apesar de o frio inibir algumas bactérias, a umidade dentro da geladeira, combinada com a tendência do pão a ficar ressecado e criar microfissuras na superfície, pode criar um ambiente propício para o crescimento de fungos. O mofo pode se desenvolver rapidamente, especialmente se o pão for guardado em sacos plásticos herméticos que prendem a umidade. Quando você vê mofo no pão, mesmo que seja apenas um pequeno ponto verde ou branco, é crucial descartar o pão inteiro. O mofo visível na superfície é apenas uma parte do problema. As suas raízes microscópicas podem ter se espalhado por todo o pão. E algumas variedades de mofo podem produzir micotoxinas que são prejudiciais à saúde, causando desde reações alérgicas até problemas mais sérios no sistema digestivo ou imunológico, para manter o pão fresco e seguro. A melhor forma de armazená-lo depende do tipo de pão. Pães frescos, artesanais, sem conservantes, devem ser consumidos em 1 ou 2 dias. Podem ser guardados em um saco de papel em temperatura ambiente ou em um recipiente próprio para pão, para que o ar circule e a crosta se mantenha. Para pães de forma industrializados,
que já vêm em embalagens seladas. A temperatura ambiente é geralmente a melhor opção. Seguindo as instruções do fabricante. Se você precisa guardar pão por mais tempo, a melhor solução é o congelamento. Fatiar o pão e congelá-lo em sacos próprios para congelamento permite que você retire apenas as fatias necessárias e as descongele rapidamente, mantendo a textura e o sabor muito mais próximos do original do que se fossem refrigerados. Assim, você sempre terá pão delicioso e seguro à mão. E, finalmente, chegamos ao nosso sexto e último alimento que, para a surpresa de muitos, também não se dá bem com a geladeira, especialmente se ainda não estiver maduro os abacates. O abacate é uma fruta maravilhosa, repleta de gorduras saudáveis, vitaminas e minerais, e tem se tornado cada vez mais popular na nossa alimentação, seja em torradas, saladas ou até vitaminas. E é muito comum comprar abacates um pouco duros, na esperança de que amadureçam em casa, e guardá-los na geladeira para esperar o momento certo. Mas essa prática é um erro fundamental que pode arruinar a fruta. Quando um abacate ainda não maduro é colocado na geladeira, o processo de amadurecimento é completamente interrompido. O frio impede que as enzimas quebram o amido em açúcar e amolecem a polpa, resultando em um abacate que nunca atinge aquela cremosidade perfeita. Ele pode ficar duro e verde por semanas, ou começar a estragar por dentro antes mesmo de amadurecer, além de nunca amadurecer adequadamente. O frio também pode danificar a polpa do abacate, causando o aparecimento de manchas escuras e fibrosas, mesmo que a casca ainda pareça boa. Isso compromete tanto a textura quanto o sabor, e mesmo para abacates já maduros. A geladeira pode acelerar o processo de deterioração se não forem armazenados corretamente. A umidade do ambiente refrigerado pode promover o crescimento de mofo na casca ou em qualquer parte cortada da fruta. Se o abacate já está cortado, a exposição ao ar na geladeira acelera a oxidação, fazendo com que a polpa escureça rapidamente, perdendo não só o apelo visual, mas também alguns dos seus nutrientes e o mofo, como já mencionamos para outros alimentos. É um sinal de que a fruta está contaminada e não deve ser consumida, pois pode causar problemas digestivos ou reações alérgicas. Para garantir que você sempre tenha abacates perfeitos, guarde os abacates ainda não maduros em temperatura ambiente, em um local fresco e seco, longe da luz solar direta, se você quiser acelerar o amadurecimento. Coloque-os em um saco de papel com uma banana ou uma maçã. Essas frutas liberam gás etileno, que ajuda o abacate a amadurecer mais rapidamente, uma vez que o abacate esteja maduro. Se não for consumir imediatamente, você pode transferi-lo para a geladeira para prolongar a sua vida por mais 1 ou 2 dias. Mas é importante consumi-lo o mais rápido possível. Se for um abacate já cortado, envolva-o firmemente em filme plástico ou coloque-o em um recipiente hermético, preferencialmente com o caroço, e adicione algumas gotas de sumo de limão na superfície para minimizar a oxidação antes de refrigerar. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos segredos da sua cozinha. E espero que você tenha percebido o impacto significativo que o simples ato de guardar alimentos na geladeira pode ter na sua saúde e no sabor das suas refeições. Revimos juntos como o tomate perde seu sabor e se torna propenso a mofo com o frio. As batatas podem gerar acrilamida. As cebolas e o alho brotam e mofam rapidamente na umidade. E o pão perde a maciez e fica velho em questão de horas. Enquanto o abacate simplesmente se recusa a amadurecer corretamente. Esses são pequenos ajustes, sim, mas que trazem grandes benefícios. Ao manter o tomate, a batata, a cebola, o alho, o pão e o abacate fora da geladeira, armazenando-os em locais frescos,
secos e arejados. Você não só preserva o sabor autêntico e a textura ideal de cada um, mas o mais importante, você protege a sua saúde. Você evita a formação de substâncias indesejadas, a proliferação de mofo e bactérias, e garante que os nutrientes valiosos que esses alimentos oferecem cheguem intactos ao seu prato. Pense no prazer de saborear um tomate suculento e saboroso, uma batata macia e perfeita, uma cebola e um alho cheios de aroma, um pão fresquinho e um abacate cremoso. Tudo isso sabendo que você está a fazer a coisa certa pelo seu corpo. Lembre-se, meus amigos, pequenas mudanças nas nossas rotinas podem fazer uma diferença gigantesca na nossa saúde e felicidade, especialmente nesta fase da vida em que cada cuidado conta. O conhecimento é poder, e agora você tem o poder de fazer escolhas mais conscientes na sua cozinha. Comece hoje mesmo a aplicar essas dicas e observe a transformação. Sinta a diferença no sabor dos seus alimentos e na sua própria vitalidade. Eu adoraria saber a sua opinião. Quais desses alimentos você já guardava na geladeira? Você notou alguma diferença ao mudar a forma de armazenamento? Compartilhe suas experiências e dicas nos comentários abaixo. A sua participação enriquece a nossa comunidade e ajuda a todos nós a vivermos melhor. Se este vídeo foi útil para você, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos com mais dicas valiosas sobre saúde, bem-estar e uma vida plena em todas as idades. É um prazer ter você aqui conosco. E juntos podemos construir uma vida mais saudável e feliz. Muito obrigado por assistir. E lembre-se, viva a sua melhor vida em todas as idades.